e todo louvor sejam dados ao teu nome. Amém. Sabe, irmãos, a humanidade, ela sempre conviveu com uma indagação, com uma pergunta. Sempre gerou no meio da humanidade uma inquietação. Qual é a vontade de Deus? Tanto se fala, tantas pessoas pregam. A Bíblia está cheia de textos que nos dizem: é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Mas qual é essa vontade? Que vontade é essa? Como isso pode ser traduzido de uma maneira clara, para que nós realmente possamos compreender e praticar, então, qual seja essa vontade de Deus? O que realmente Deus quer de mim? Talvez essa já foi uma das suas indagações, não é verdade? Talvez entre muitas perguntas do seu coração, essa talvez ainda não tenha tido resposta. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite, para que nós possamos, nesse ano de 2015 que começa, dizer que é um ano de comprometimento com essa vontade de Deus, não de homens, mas de Deus. Porque a Bíblia é bem clara quando diz que aquele que faz a vontade de Deus será grandemente abençoado. Amém? Aleluia. Todos temos uma grande certeza. Se eu perguntasse a cada um de nós aqui de uma certeza, talvez a grande maioria poderia me dizer: olha, eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, descobrir sobre essa vontade é algo tremendo. É algo que pode e vai fazer diferença, se nós nos comprometermos depois de compreendermos o que é. E quando nós dizemos vontade, a palavra vontade, ela traduzida para uma linguagem que nós possamos entender, é uma faculdade de querer. É quando se deseja algo muito. É quando uma necessidade física, ou mesmo espiritual ou moral, é saciada. Então a gente diz que a vontade foi feita. E a Bíblia é bem clara quando se trata dessa palavra vontade. A Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 42, ela é bem clara. Quando Jesus está indo ao Getsêmani, quando ele está ali naqueles seus momentos finais, naquele momento de escolha entre ir à cruz ou desistir da cruz, Jesus é bem claro quando ele profere algumas palavras que estão no livro de Lucas, capítulo 22, 42, ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Naquele momento de escolha, Jesus tinha tão claro o que é a vontade de Deus, que ainda que o coração dele fosse tentado, ainda que o coração dele fosse inclinado a não se subjugar a essa vontade, ele termina dizendo: todavia, seja feita a sua vontade. Queridos, o que eu estou dizendo para você? Que se você sair daqui compreendendo o que é a vontade de Deus, você vai poder dizer que já é um crente espiritualmente forte. Porque só compreende e só pratica a vontade de Deus aquele que se diz cristão e ainda é forte. Jesus também, na oração modelo do Pai Nosso, ele nos ensinou no livro de Mateus 6, versículo 10, ele disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E Jesus não é a maior expressão de espiritualidade que nós temos? Ele não é o nosso reflexo, ele não é o nosso, nós somos o seu reflexo. Ele é o nosso espelho. Então, quando nós realmente conhecemos o que é a vontade de Deus, nós nos tornamos crentes melhores, nós nos tornamos cristãos mais fortalecidos, nós crescemos espiritualmente. Amém?
Mas a pergunta ainda continua. Qual é, então, essa vontade de Deus para nós? Nessa noite, você que trouxe a sua Bíblia, você pode pegá-la aí na sua mão? Você pode levantá-la bem alto comigo? E nós vamos fazer uma declaração nessa noite. Você pode dizer comigo assim: a Bíblia é a verdade. A Bíblia é o poder de Deus para mudar toda e qualquer situação. E a partir de hoje, a palavra de Deus me governará. Em nome de Jesus. Amém? Então, tudo que lermos a partir de agora é a palavra de Deus dita aos nossos corações. E que você receba essa palavra no seu espírito, para que você saia daqui realmente uma nova criatura em Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O texto nos diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos repetir? Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se nós pudéssemos dizer essas palavras da Sagrada Escritura numa linguagem mais compreensível, eu traduziria da seguinte maneira: em todas as ocasiões, sejam agradecidos a Deus. Em todas as ocasiões, sejam agradecidos a Deus. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos a Ele em Cristo Jesus. Gratidão, queridos. Gratidão significa reconhecimento. Gratidão significa reconhecermos como certo, como verdadeiro, como legítimo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Quando nós agradecemos a Deus em todas as situações que nos cercam, é uma forma de nós reconhecermos, dizermos espiritualmente que o sacrifício de Jesus Cristo foi válido. E que a minha e a sua vida estão enxertadas nesse sacrifício. Quando nós damos graças a Deus, independente da situação, é uma escolha, é algo individual, é uma decisão que se toma no coração, ela independe do outro, ela independe da sua localidade, ela independe do lugar que você congrega. Ela independe das coisas que você acredita, é uma decisão. É algo que você diz: eu vou fazer, custe o que custar, não é verdade? Então, quando nós decidimos dar graças em todas, não são apenas em algumas, em todas as situações, nós admitimos no abrir dos nossos lábios que o sacrifício de Jesus valeu a pena, igreja. Que o sacrifício de Jesus é real nos nossos dias. Que ele não é um mito que ficou no passado. Que ele não é um mito de estudos arqueológicos e teológicos. Mas que ele é real. Que Jesus é real. Que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós damos graças a Deus, nós mudamos uma realidade espiritual. Nós reconhecemos na pessoa de Jesus Cristo todo o senhorio que ele carrega. Nós reconhecemos que o amor de Deus demonstrado na cruz é real. Gratidão, queridos, é o resultado de uma vida espiritual e física também. Ela faz parte do nosso dia a dia, construída em Cristo Jesus. Quando nós abrimos os nossos lábios, onde estivermos, nos nossos afazeres diários, e damos graças a Deus, nós fazemos valer o texto de João 3,16,
que nós conhecemos muito bem, vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você abre os seus lábios na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nos seus afazeres, lavando as vasilhas na pia, lavando as roupas no tanque, varrendo o chão das nossas casas, nós declaramos essa palavra: Jesus amou o mundo, se deu por nós. É o resultado de uma vida espiritual, aleluia. Gratidão, queridos, traz à nossa memória aquilo que Deus fez, tem feito e ainda fará na história da nossa existência. E por isso, quando nós damos graças a Deus, é gerado em nós, é produzido em nós um fruto chamado alegria. Se você é um cristão que não tem alegria, esse fruto precisa ser gerado na sua vida. E sabe como que ele vai ser gerado? Dando graças a Deus em todas as situações. Porque a gratidão é um estado de júbilo, é um estado de regozijo, é um estado de satisfação, que aquele que tem Cristo na sua vida sabe que Jesus Cristo não nos deixa sozinhos. Ele é sempre a nossa companhia. Ele está sempre ao nosso lado. Ele é sempre o socorro presente. Ele é o sorriso no momento da festa. E Ele é o socorro na hora da tribulação. Amém? Ele é o remédio na hora da enfermidade. Ele é o sustento na hora da falta financeira. Porque Ele independe de coisas. Ele é a palavra viva de Deus, que traz à existência todas as coisas para aqueles que estão na pessoa dele. E a minha pergunta para você nessa noite: você já está enxertado na pessoa de Jesus Cristo? Amém? Sabe, não são situações difíceis quem nos definem. E muito menos situações alegres. Sabe o que nos define, igreja? Somos filhos de Deus. Somos definidos por esse adjetivo. Não somos definidos pelos diplomas. Não somos definidos pelas vestes. Não somos definidos pelos bens. Nós somos definidos porque somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos uma herança à nossa disposição. A Bíblia não diz que é uma herança simplesmente espiritual. Ela é uma herança que abrange todas as esferas do homem, mas que só é trazida à existência quando o nosso coração é um coração aberto ao dar graças, a ser grato a Deus, porque existe um elo de confiança. Quando nós abrimos os nossos lábios em agradecimento a Deus, é como se um elo de confiança fosse estabelecido e o poder de Deus entra em ação na hora propícia, entra em ação naquilo que precisamos, entra em ação como nossa companhia, e o Espírito Santo vai gerando em nós o fruto da alegria e nos trazendo à existência aquilo que Deus planejou quando Ele nos criou, quando Ele nos permitiu existir. O Salmo 121, versículo 1 e 2, é bem claro. Ele diz: elevo os olhos aos montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele independe das circunstâncias.
E se tem uma coisa, queridos, que fere o coração de Deus, é a ingratidão. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, você pode abrir a sua Bíblia comigo? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. A Bíblia é bem clara que a ingratidão é algo que fere o coração de Deus. E ainda nos dá um conselho, que nós devemos nos apartar do meio dos ingratos. Porque a ingratidão gera no homem um deserto espiritual, onde as águas de Deus não podem fluir, onde o fruto da alegria não pode ser regado. Amém? Vamos ler juntos? 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Lembrem-se disso. Nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder de Deus. Fiquem longe dessas pessoas. Ingratidão. O oposto da gratidão. É algo, igreja, que não pode estar no nosso meio. Se a vontade de Deus estiver em nós, a ingratidão é algo que precisa ser extirpada. E ela não vai sair com uma oração. Ela vai sair com uma decisão no coração de que a partir de hoje, haja o que houver, teremos lábios de gratidão. Teremos um coração de gratidão em todas as situações, para que a vontade de Deus seja real, para que a vontade de Deus seja feita. Amém? Você está me compreendendo? Aleluia! E eu gostaria de fechar dizendo à igreja, não se engane. Não se engane, queridos. Nós temos de Deus exatamente o que nós merecemos. Vou repetir. Nós temos de Deus exatamente o que nós merecemos. Se nós formos gratos, receberemos gratidão. Se nós formos ingratos e maus, certamente receberemos também. Não da parte de Deus, mas com a permissão dele. Porque os ingratos são murmuradores. E a característica de murmuradores é viver num deserto espiritual. Deus não pode se revelar a um coração que não tem a gratidão como princípio. Então eu quero te convidar nesta noite. Creia em Deus. Tenha Jesus Cristo como seu único Salvador. E agradeça a Deus por tudo. Porque Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Amém? Se você é filho de Deus, Deus está no controle absoluto da sua vida e da minha. Amém? E nós podemos, queridos, ter uma certeza fundamentada, firmada, que nós nos relacionamos com um Deus vivo, que ouve, que escuta um clamor, que responde a um coração contrito, que vem em sua direção em momento oportuno
E uma certeza inabalável que deve estar arraigada nos nossos corações a partir de hoje. A vontade de Deus é que eu e você sejamos gratos a Ele. Se você não sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida, eu quero te dizer hoje, é que você seja grato a Deus por tudo. Amém? E com essa gratidão, nós vamos mover uma realidade espiritual. E, consequentemente, nós vamos mover uma realidade terrena. E aquilo que o nosso coração tem sonhado e desejado, no tempo oportuno, no crescimento espiritual do nosso coração, nós vamos receber. Porque fiel é aquele que nos fez as promessas. Amém, queridos? Então, que o nosso coração descanse em Deus. Que nós sejamos gratos a Ele. E que o meditar na palavra dEle para nós seja com alegria. E que não seja simplesmente a Bíblia um objeto de decoração nas nossas casas. Que a Bíblia seja um objeto de estudo. Que a Bíblia seja um objeto de amor. Que a Bíblia seja um objeto de instrução. Ela mesmo diz de si: não é necessário que ninguém vos ensine nada. Tudo o que Deus quer para nós está escrito na Bíblia. E que o Salmo 91, que muitos de nós temos em nossas casas abertos, não é verdade? Que ele não seja simplesmente palavras de decoração nas nossas salas, mas que essas palavras do Salmo 91 saltem dos nossos corações a partir desta noite, que já aprendemos que a vontade de Deus é que sejamos o que, igreja? Gratos. Gratos em todas as situações. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no Salmo de número 91. E nós vamos terminar lendo essa promessa de Deus para nós. Que não será mais simplesmente palavras escritas, mas será o poder de Deus que há de mudar a nossa mente, que há de mudar as nossas atitudes, que há de enxertar em nós um coração de decisão, de termos, em todo o ano de 2015, lábios de gratidão a Deus. Amém? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o teu escudo, será o teu broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói de dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizerdes do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, queridos?
é o fruto da alegria daquele que é grato ao Senhor. E que o Senhor nos abençoe. E que as palavras de Deus ditas nessa noite sejam nas asas do Espírito Santo, canal de mudança na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém?